Bem-vindo a todos, iniciando aqui o 28º capítulo do podcast Eu e Meu Avô, que como o nome diz, participa eu, Arthur Neves, e meu avô Edson Saraiva. Nós estamos fazendo um estudo do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, e hoje nós vamos estar estudando a carta número 23. No capítulo anterior, o Lewis ele aborda uma temática sobre força vital e sobre George Bernard Shaw, né? E aí a gente ficou de fazer uma pesquisa, então vou passar aqui pro meu avô falar que ele encontrou o que é, né, que o livro está se referindo. É porque esse termo, assim, energia vital, força vital, dínamo vital, é muito antigo, né? Muito antigo, muito antigo, né? É o vitalismo, é a medicina vitalista, né? Que é uma medicina que ela não tem uma visão tão somente, agora é famosa, né? Quântico-molecular, não tem essa visão quântico-molecular. Ela, nas raízes mais antigas do vitalismo, tem a crença de que existe algo além daqui, ah, podemos chamar de espírito, uma raiz grega relacionada com respiração, e, é, e a crença de que esse espírito que não é daqui, ele, quando encarna, né, quando ele ocupa um corpo, ele emana, que é a palavra correta, uma força, por nome força vital, ou energia vital, ou o que seja, dínamo, né? E esse dínamo é que envivece o corpo. Todas as, todas as consequências mensuráveis, você não consegue ter aparelhos que meçam a energia vital, porque ela não é daqui desse mundo. Então você não tem aparelhos possíveis, porque os aparelhos que nós temos, as balanças, as fitas métricas, né, as fotografias que nós temos, são desse mundo, eles estão dentro inexoravelmente presas na terceira dimensão. Então, algo da quarta dimensão, vou usar esse termo para vocês entenderem, numa dimensão além daqui, você não tem como mensurar, não tem aparelhagem para mensurar isso. Tesla conseguiu alguma coisa, né, mas não chegou. É sempre a consequência da existência da energia vital circulando que você consegue medir. Magnetismo, né? Magnetismo quântico, e que são pequenos blocos, pacotes, né, de magnetismo. Você consegue mensurar, consegue, mas você rebate para esse mundo. Por exemplo, a, a vitamina D, né? E não chega, o pacote, uma coisa é a vitamina D, a mochila que carrega essa, e nós vamos dar só palavras nossas, né? Essa radiação ultravioleta de 290 a 300 e poucos de comprimento de onda, né? Nós temos então aí um pacote de carbono, hidrogênio e oxigênio que conduz essa tal de luz nesse campo, a luz do Sol nesse campo de radiação ultravioleta, e nós conseguimos medir a mochila, podemos medir a mochila, quanto de mochila tem no corpo, mas podemos até, como eu estou dizendo, né, calcular
pelo campo eletromagnético a frequência da vitamina D, da luz solar que chega empacotada, né, em vitamina D, mas nós não sabemos o que é. Nós medimos e damos nome. Nós medimos e damos nome. O que é? Medir e dar nome não quer dizer que eu saiba, né? É como, por exemplo, a mãe que pega o menininho no colo e diz, o nome dele é Arthur. Deu um nome, pegou no colo, tem um peso, vê o Arthur, mas vai passar uma vida para conhecer quem é o Arthur. E muitas vezes não vai conhecer quem é o Arthur, porque muitas vezes o Arthur também não se conhece, né? Então, conhecer não é a mesma coisa que, nesse sentido alto, não é a mesma coisa do que a gente pesar, medir e dar nome. Né? Então, todo esse preâmbulo é para dizer que o Bernard Shaw, que era um materialista, às vezes deísta, às vezes ateu, ele não se definiu muito bem, não. Né? É diferente. O que é o deísmo? Por exemplo, existem alguns povos que são deístas, acreditam em totens. Uma assim, para os tempos modernos, uma das sagas mais interessantes, um dos filmes mais interessantes para mostrar essa crença totêmica, né? É 2001, Odisseia no Espaço, que chega um monolito à Terra, onde tem os macacos, e aqueles macacos ficam arrodeando aquele monolito, e daqui a pouco começam a falar, começam a ficar em pé, eretos, e falam. Então, o monolito ali seria um deus, né? Que teria uma força tal que poderia fazer essa transformação nos macacos. Então foi o que o Stanley Kubrick ele colocou essa visão totêmica, deísta no filme. Né? É o deus dos macacos e o deus do ser humano dali em diante seria aquele monolito desconhecido, né? Onde ele está. Diferente do Deus altíssimo, né? Do Deus cristão, que é o Verbo. Né? Que é o Verbo. Quer dizer, não é uma pedra com poderes. É um eu. E aí o Bernard Shaw, em uma obra chamada De Volta a Matusalém, explorou a ideia do que ele chamou de life force, força vital, como um princípio central, né, da existência humana. Ele usou esse conceito para discutir a evolução humana, a longevidade e o progresso social, dentro dessa visão totêmica, né, um pouco ateia. Essa life force dele, né, force, ela teria, ele não diz de onde vem, não, mas é uma crença provavelmente relacionada com a época cientificista, né, iluminista, uma força que ele acreditava que era produto da matéria, né, era algo material. E aí ele usou esse conceito para discutir a evolução humana, a longevidade e o progresso social. Existiria uma life force, né, que representa o impulso vital inerente à natureza humana, que busca continuadamente, ela tem como se fosse esse mandato, essa força, de buscar continuadamente a evolução, a autossuperação e a criação de uma sociedade melhor. Ele acreditava que essa força era destinada, né, quer dizer, ela era super inteligente, então, né? Ele não consegue determinar, ele fica num interregno entre Deus, uma tentativa de tirar o Deus cristão e construir uma teoria, né? Onde não haveria um ser superior.
essa força vital seria, a energia vital seria o ser superior para então aqui, né? Que ela que nos levaria para, ela que teria a missão de nos levar para a sociedade melhor, para, né, evolução, autossuperação, seria ela, né? In Back to Methuselah, que é De Volta a Matusalém, ele refere, sugere que a força vital é uma energia ou vontade universal que impulsiona todas as formas de vida a se desenvolverem e melhorarem. Ele acreditava que os seres humanos poderiam transcender suas limitações físicas e mentais através do poder dessa força, eventualmente alcançando um estado de existência mais elevado e harmonioso. Essa ideia reflete a visão otimista de Shaw, né, sobre o potencial humano e sua crença na possibilidade de progresso contínuo. Quer dizer, é um humanismo, né, um tanto metafísico, mas não é teológico. Tá? A força vital, segundo ele, é uma motivação intrínseca para a melhoria e evolução tanto individual quanto coletiva. E aí rebate no Bergson, né? Porque o Bergson, o Bernard Shaw bebeu isso do Bergson, mudou o nome, né? E o Bergson, na Evolução Criadora, um livro dele, né? L'Evolution Creatrice, mas aqui é francês, L'Evolution, não sei dizer exatamente. Aí o nome é diferente, é elan vital, impulso vital, lido como uma força intrínseca e vital que impulsiona a vida e a evolução. É bem metafísico materialista. Tá? Então vamos lá. E aí o nosso C.S. Lewis, né, faz uma crítica assim, antônima, né, pela boca do Screwtape, né? Ele fala de mistério impenetrável, e ele fala, né, que ele fala do barulho, o grande dinamismo, né, que o inferno foi ocupado por isso, e a música e o silêncio foram banidas do inferno, né? O inferno é um lugar muito barulhento, parece uma festa trance, né? E ele coloca: vamos acabar tornando o universo todo numa barulheira infernal. É o destino deles, né? Já demos enormes passos nessa direção no que diz respeito à Terra. Isso é 42, quer dizer, você imagina atualmente, né, o que ele diria. No fim de tudo, o barulho vai calar as melodias e os silêncios do céu. Mas admito que ainda não somos ainda barulhentos o bastante ou algo que chegue perto disso. Mas a pesquisa está em franco progresso. Acho que avançou, né? Aí ele vai para... Nesse meio tempo, você, vermezinho asqueroso, falando com o aprendiz, né, que denunciou ele, né? Aí começa... Ele se transmuta numa grande centopeia, né? E alguns rumores disso aborrecem os ouvidos humanos, e um relato distorcido disso aparece no poeta Milton, né, do Paraíso Perdido, com o acréscimo ridículo de que tais mutações são uma punição imposta a nós pelo inimigo. Um escritor mais moderno, ele cita o Shaw, ou sei lá o que, entretanto, conseguiu captar a verdade. A transformação procede a partir de dentro e é uma manifestação gloriosa da força vital que nosso Pai iria adorar se ele não adorasse apenas a si próprio. Então, você observa que ele, ao tempo todo, eles tiram a possibilidade de que exista o espírito, né, que é uma criação divina. Isso não existe. É molécula, né? Vamos lá. Carta 23. Meu querido Vermelindo, que é o
o absinto. Por intermédio dessa moça e da família asquerosa dela, o paciente está agora conhecendo mais cristãos a cada dia que passa. E, pasmem, cristãos muito inteligentes também. Isso é um perigo extraordinário. Será quase impossível afastar a espiritualidade da vida dele por tempo prolongado. Pois bem, então vamos corrompê-lo. Não foi, o primeiro movimento foi afastar qualquer coisa relacionada. Agora é a corrupção, né? Não há dúvida que você já se transformou várias vezes em um anjo de luz como um mero exercício de exibicionismo. Olha só. Ele se transformou, né, em anjo de luz. Que aí é isso que nós vamos estudar no próximo livro, né? No próximo livro que é do Peter Crift, né? Como vencer a guerra cultural, nós vamos estudar isso, porque essa guerra cultural do Peter não é uma guerra cultural aqui. Aqui é só reflexo do que está acontecendo da cultura da morte com a cultura da vida, né? Acontecendo no invisível, né? Agora está na hora de fazê-lo diante do inimigo. O mundo e a carne falharam conosco. Um terceiro poder permanece, e o sucesso desse terceiro tipo é o mais glorioso de todos. No inferno, um santo corrompido, um fariseu, um inquisidor ou um mágico, qualquer deles é um passatempo melhor para nós do que um tirano ou um pervertido comum. Analisando os novos amigos do seu paciente, penso que o seu melhor ponto de ataque seja a fronteira entre a teologia com a política. Chegamos numa área boa. A fronteira entre a teologia e a política. Vários dos novos amigos que ele fez estão bem ligados às implicações sociais da religião deles. Isso por si só é muito ruim, mas podemos tirar vantagem disso. Vai. Você vai descobrir que uma boa parte dos escritores políticos cristãos pensa que o cristianismo começou desde muito cedo a tomar o rumo errado e a abandonar a doutrina de seu fundador. Devemos usar essa ideia para encorajar novamente o conceito de um Jesus histórico, que só será encontrado depois de expurgarem os acréscimos e as perversões posteriores, para depois ser constatado com toda a tradição cristã. Contrastado. Isso. Né? O que é isso? Isso aqui é a teologia da libertação. Chegou agora, mais recentemente, a teologia da libertação, né? O Jesus histórico, o Jesus secular, o Jesus ativista político, o Jesus que vai produzir uma transformação na sociedade a partir dos pobres. É um Jesus revolucionário, que é exatamente o objetivo, né, da teologia da libertação. Tem até um livro acho que é do Frei Beto, né, Jesus Militante, que ele fala disso, do Jesus que milita pelas classes sociais, essa luta de classes, né? Então Jesus estaria numa igreja. A igreja prende. Até o Einstein, eu li um dia desse, eu não sei se é verdade, que o Einstein dizia, é uma conversa dele, né? Dizer que o já Einstein é aquilo tudo, eu não engulo, entende? Absolutamente. Mas vamos em frente, aí é outra coisa. E ele... Então, esse Jesus histórico é um Jesus militante, é um Jesus que está... Ele jamais visita uma igreja, ele não está na igreja, ele não está na casa de um cristão, ele está no movimento do sem terra,
no movimento sem casa, no povo da rua, nos presídios, com os criminosos, com as prostitutas. Né? Jesus não está na casa dos favorecidos, brancos. Né? Entende como é? Apesar do Frei Beto ser branco, apesar do Leonardo Boff ser branco, apesar desse povo ser branco, né? Mas Jesus não está com os opressores, ele está com os oprimidos. Né? E veio para desoprimir à custa da... Isso é uma crença cátara. Né? Os cátaros, século... Eu posso errar aqui, 13 mais ou menos, ali na Boêmia. Né? Os cátaros tinham essa visão mesmo, isso é antigo. Né? O Jesus militante é algo antigo no mundo, não é uma coisa de agora, não. Agora que ficou um pouco mais visível, né? Mas os cátaros tinham essa visão do Jesus que veio para... Os cátaros eram os perfeitos, a palavra cátaro quer dizer perfeitos. Então eles iam... eles podiam até matar os imperfeitos, eles estavam... A purificação do mundo seria pelos cátaros, eles tinham o direito de matar. Aí é toda uma história mais doida ainda. Os cátaros é como um proto-comunismo. Né? Aí depois eles avançaram na história e 2 séculos depois, 3 séculos, apareceram como os taboritas, né? Do Monte Tabor. Depois foi indo e chegou onde nós chegamos, tiraram completamente Deus da história e foram para a militância revolucionária materialista, né? Pelo Marx e pelo Hegel, e aí chegaram a dominar boa parte da Igreja Católica através da teologia da libertação. Então ele está falando isso aqui, do Jesus histórico. Né? Na geração passada, promovemos a construção de um tal Jesus histórico em linhas humanitárias e liberais. Agora, estamos estimulando um novo Jesus histórico em termos marxistas, catastróficos e revolucionários. É isso que eu estava dizendo. As vantagens dessas construções, que pretendemos mudar a cada 30 anos mais ou menos, são múltiplas. Agora, por exemplo, como ficou esclarecido, está muito claro, né, a perversidade tem até vamos dizer, o dito máximo de demonstração de perversidade é um dito do Frei Beto, que ele diz lá numa carta dele para os militantes, uma carta iniciando aí os 2010, que ele diz que o homem novo, né, será como a união nupcial, né, de Santa Teresa d'Ávila, que escreveu um dos livros mais importantes que já foram produzidos, que é A Morada do Castelo Interior, que infelizmente não foi bem traduzido, né? Não foi bem traduzido, e com Che Guevara. Você imagina um filho da Santa Teresa, né, d'Ávila, que era uma mística poderosa, com Che Guevara? A pessoa que constrói uma coisa dessa na mente dele, ele vive num hospício, né? Ele vive num hospício. Ele só não está internado porque ninguém internou. Ou então ele tem grandes ganhos a partir daí, né? De unir dois opostos tão diferentes. Ele cria, para ele, no ambiente interno dele, a tensão psicológica cai, né? Quando ele cria isso, porque ele tem uma parte, então, Santa Teresa e tem uma parte Che Guevara. Então convivem nele. Ele é o homem do futuro. Ele é doido, né? Ele é doido.
Ontem eu tive um debate com o robozinho, né, o chat, o GPT, né, que eu chamo de chatinho, né. Eu entrei com o livro A Sagrada Família, né, do Karl Marx e do Hegel, né, e nós fomos entrando nos debates, né. Eu gosto muito de debater com ele, né. Já fiz umas 4 debates assim. E no final eu ganhei. Ele teve que dizer que ele não tinha a profundidade da possibilidade de analisar a profundidade do que eu estava dizendo. Eu dei um golpe de final nele, assim, ele é Ipon que diz, né? Uhum. Que eu ia parar com aquela conversa porque é mais fácil, né? Ele estava defendendo Marx, Hegel, essa rapaziada toda, né? A dissonância cognitiva deles, né? Entre a vida real e a vida imaginária das ideias. E, e aí eu falei para ele que eu, ele não podia jamais, porque era mais fácil, não podia entender nunca que era mais fácil salvar o mundo do que viver bem com a mulher, porque ele não tinha mulher. Então eu compreendia que ele não ia conseguir jamais entender o que eu estava dizendo, né? Então por isso estava parando com a conversa. Aí ele jogou a toalha, está aqui anotado. Ele disse que no debate ele disse que realmente ele reconhecia que não tinha esse nível de profundidade na análise. Aí eu mandei ele arrumar uma robozinha, que é impossível, né? Impossível. Sabe, nos diferencia completamente de robôs. E aí? Em primeiro lugar, todas tendem a direcionar a devoção do homem a algo que não existe, pois todo Jesus histórico é ahistórico. No sentido negativo, né? Negativo. Não tem. Tá dizendo que essa construção que eles fizeram nega a existência de É, Jesus, né? Jesus. Que foi a vinda de Jesus à Terra. Jesus, o Jesus divino aqui não existe. O Santo Agostinho exprime bem isso no livro na Cidade de Deus, né? Ele coloca a cidade dos homens seria o objetivo maior é humanizar o Cristo. E na Cidade de Deus o objetivo é cristianizar o ser humano, cristianizar o homem. Um é humanizar o Cristo, na outra cristianizar o ser humano. Incompatível. E a história desse povo da teologia da libertação é simplesmente humanizar Jesus, torná-lo humano e colocá-lo como uma pessoa, um militante político, buscando por todas as maneiras libertar os pobres através de teorias marxistas, né? Aliás, Marx ele bebeu de outros, né? E aí? Os documentos dizem o que dizem e pronto, e nada pode ser acrescentado. Cada novo Jesus histórico, portanto, deve ser extraído deles por supressão de um ponto e exagero de outro. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é uma falácia que se faz muito em textos como foi feito o Chatinho, né? O ChatGPT usou muito essa falácia na tentativa de me enganar, né? De passar a perna em mim. Então ele suprimiu um ponto do que eu dizia e exagerava o outro é a falácia do exagero e a falácia da supressão. Suprime um ponto muito usado por advogados. Um ponto que é fundamental no estudo, né, daquele caso, eles suprimem, né, descaracterizam completamente, e o outro, né, que é, vamos dizer que seria o antípoda, né, que pode
fazê-lo vencer a causa, ele exagera. É. Isso é muito bem Você feito. grita, você É, aponta, isso faz aí. um show com o outro. Faz um show com outro. Às vezes, eles usam também a falácia ad hominem, né? Que estão perdendo nas ideias, então vão na pessoa. Está perdendo na ideia, está perdendo o debate das ideias, então vamos à pessoa. Vamos massacrar a reputação dela. Política é muito por aí, política né? é Que os isso. políticos vão. E por esse tipo de suposição, brilhante é o adjetivo que lhes ensinamos a aplicar a isso, na qual ninguém apostaria 50 centavos na vida real, mas que é o suficiente para produzir um monte de novos Napoleões, novos Shakespeares e novos Swifts na lista de lançamentos das editoras. Uhum. Em segundo, eu não sei qual é a crítica dele a Shakespeare, né? Napoleão posso entender. não, acho que aqui ele está mais usando o termo para caracterizar assim novas grandes personalidades a partir dessa escrita, né, do uso dessas falácias para escrever e aí assim produzirem novos Napoleões, novos Shakespeare, assim novos grandes dramaturgos utilizando dessas falácias, né? Acho que é mais um ponto de comparação, não sei. Sim, pode Minha ser. impressão. Ficou bom. Em segundo lugar, cada uma dessas construções situa a importância de seu Jesus histórico com base em alguma teoria peculiar, supostamente promulgada por ele. O Jesus histórico tem que ser um grande homem, no sentido moderno da palavra. Alguém que se coloca no fim de uma linha de raciocínio centrífuga e desequilibrada. Uma manivela que vem de uma panaceia. Assim, o negócio é distrair a mente do ser humano daquilo que ele é e daquilo que ele fez. Primeiro, fazemos dele tão somente um mestre, e depois ocultamos o acordo bastante substancial entre seus ensinamentos e aqueles de todos os outros grandes mestres morais, pois não se deve permitir aos humanos notar que todos os grandes moralistas são enviados pelo inimigo não para informar as pessoas, mas para relembrá-las, para reafirmar as obviedades morais primordiais, apesar de nosso esforço constante para ocultá-las. Nós criamos os sofistas, né? Aqui é interessante ler um livro que é um livro escrito por Platão, né? Protágoras, né? Foi um dos primeiros sofistas, um debate dele com Sócrates, né? É muito interessante esse livro, Protágoras. Um livro pouco citado de Platão, mas muito interessante. Ele levanta um Sócrates para responder a eles. Nosso terceiro objetivo, por meio desse tipo de interpretação, é destruir a vida devocional, substituindo a presença real do inimigo, que pode ser experimentada pelos homens na oração e no sacramento, para uma figura meramente imaginativa, remota, sombria e boçal de uma pessoa que falou uma língua estranha e morreu há muito tempo. Quer dizer, torná-lo um mito oco, né? Um mito vazio. Esvaziar a transcendência de Jesus. Ele seria, nos dias de hoje, visto como um Homem-Aranha, né? Assim, um personagem imaginário, mítico, mas sem vida, sem tal objeto imaginativo, né? Com efeito, não deveria ser adorado. Em vez do Criador sendo adorado pela criatura, você logo terá meramente um líder, aclamado por um militante. E, por fim, um personagem ilustre, aprovado por um historiador meticuloso, tornando um mito, né? Em quarto lugar, apesar de Jesus, do Jesus que ele retrata ser ahistórico, a religião desse tipo é falsa em termos históricos em outro sentido. Nenhuma nação e poucos indivíduos são realmente levados para o campo do inimigo
simplesmente pelo estudo histórico da biografia de Jesus enquanto tal. Não é um estudo biográfico. Tem gente que sabe de cor tudo aquilo, né? Que aconteceu e tal, sabe? Que ele teve lá em Getsemane, né? Então, isso também é uma maneira de você afastar o ser humano do Jesus, do verdadeiro Deus, né? Do verdadeiro Jesus, o Jesus divino, né? Porque vira uma biografia. Vira uma biografia. Na verdade, os fatos necessários para o registro de uma biografia completa foram negados aos seres humanos. Os primeiros convertidos foram convertidos por causa de um único fato histórico, a ressurreição, e uma doutrina teológica, e uma única doutrina teológica, a redenção. Só isso. Não é necessário você ser um biógrafo, é necessário você viver a ressurreição e a redenção de Jesus. Que o recado é o mesmo, né? É a vida, né? Operando em um sentido do pecado que eles já cometiam. E pecado não contra alguma nova lei da moda, produzido como uma novidade por um grande homem, mas contra a velha, trivial e universal lei moral que eles aprenderam com suas amas e mães. Eles estavam em pecado. E aí chegou um homem falando de salvação e ressurreição. Os evangelhos vieram mais tarde e não foram escritos para formar cristãos, mas para edificar os cristãos já formados. Quer dizer, um evangelho foi como para aqueles que já se sentiam cristãos, né? Que já tinham vivido a redenção, já tinham sementes da ressurreição com eles. A biografia de Jesus só veio para edificar, dar mais sustentação àquela própria fé viva que eles tinham, né? Na história de Lucas, né? Quando ele vai fazendo a biografia de Jesus, quando ele vai escrevendo o evangelho dele, claramente ele vai ali encontrando uma ressonância com o sentimento dele, né? E já era o cristão. Não foi o evangelho que ele escreveu que o tornou. E aí? O Jesus histórico, portanto, por mais perigoso que isso possa parecer para nós, em algum momento específico, deve ser incentivado sempre. Quanto à ligação geral entre cristianismo e política, nossa posição é um pouco mais delicada. Certamente, não queremos que os homens permitam que o seu cristianismo transborde para a sua vida política, pois o estabelecimento de qualquer coisa parecida com uma sociedade realmente justa seria um desastre de grandes proporções. Por outro lado, nós... Aqui tem uma fala do Adam Smith, né, que sistematizou em 1600 e pouco, né, o nascente comércio estava ali da burguesia, né? Ele só fez a sistematização, ele localizou as leis ali que estavam naturalmente acontecendo em trocas e tudo mais entre os seres humanos, né? Os que produziam, os que comerciavam, os que compravam, né? E ele sistematizou então algumas leis que ele via nessa atividade, e escreveu então A Riqueza das Nações. Mas tem um livro anterior dele, que é A Teoria dos Sentimentos Morais, onde ele fala que se o capitalismo, né, nascente ali, que ele estava vendo, nascedouro, né, do capitalismo, se o capitalismo se afastasse do cristianismo, ele seria a pior das ditaduras. E é o que está acontecendo. É o capitalismo amoral. Não tem moral. É dinheiro por dinheiro. Não tem moralidade nenhuma. Né? Só tem um regime que pode combatê-lo. Combatê-lo não. Competir com ele em termos de hipocrisia, né? A hipocrisia, que é o sistema socialista que
traz como bandeira, prega o estereótipo da justiça social, mas que só faz injustiça. Não sabe fazer outra coisa. Só sabe fazer injustiça. Já visto Holodomor, né? Holodomor, Rússia e Ucrânia. Haja visto o que Mao fez com as etnias lá, que não eram da etnia dele, que era a etnia Han, o russo, o chinês branco. É um negócio terrível, né? Mas em tudo, sempre no termos da justiça social. O primeiro político a falar sobre essa conversa, né, que a gente conseguiu localizar no Veracruz, foi o Theodore Delano Roosevelt, né? O Roosevelt, americano, né? Que completamente ele fazia uma no ferro, uma como se diz, no cravo, outra na fechadura, né? Porque ele era sindicalista, mas era ligado também à família Rockefeller. E é, ele nos Estados Unidos ele é uma exceção à regra, porque só pode se candidatar e ser eleito 2 vezes. Ele foi 4 vezes presidente assim, na sequência. Imagina. Usaram diversas artimanhas para colocar, para deixá-lo no poder por 16 anos. E, e Roosevelt foi o primeiro que falou sobre justiça social, por causa dos sindicatos, né? E o segundo, assim, aí tem Lenin, Stalin e Hitler. Quem mais falou em justiça social em discursos foi o Adolf Hitler. O Adolfo era comum falar sobre justiça social. Muito comum. Né? Não, a justiça social não é uma invenção comunista, socialista, nazista também. Né? Eu não pesquisei Mussolini, mas também deveria usar bastante sobre. Encanta as massas, né? Justiça social. Encanta muito. Vamos promover a energia vital do Bernard Shaw, o Elan do Bergson, estão nos conduzindo. É como se fosse quase assim o motor da história, que tem uma inteligência interna, assim, é algo histórico, mas é um motor que vai nos conduzir inexoravelmente para o paraíso na Terra, o paraíso da utopia, né? Do Thomas Hobbes. Nós estamos fadados a dar certo por esse viés socialista com a tal da energia vital do Bernard Shaw. É claro que não. Por outro lado, nós de fato desejamos, e desejamos ardentemente, fazer com que as pessoas tratem o cristianismo como um meio. Preferencialmente, é claro, como um meio para o seu próprio benefício, mas, se isso falhar, como um meio para qualquer outro fim, até mesmo para a justiça social. A coisa a se fazer é levar o homem a valorizar, em primeiro lugar, a justiça social como uma demanda do inimigo e, depois, fazer o homem chegar ao estágio no qual ele valorizará o cristianismo, porque este pode gerar a justiça social. Pois é, aí é a teologia da libertação, implantada. Ele foi indo e agora chegou nesse ponto. Né? Levaram isso em 1942, o Liu já estava sacando, né? A infiltração na igreja. Né? O cristianismo, então, agora é assim, um movimento social de libertação do oprimido. E aí? Pois o inimigo não deseja ser usado como mera conveniência.
Pessoas ou nações que pensam que podem reaviver a fé para criar uma sociedade boa poderiam achar, no mesmo sentido, que elas podem usar as estrelas do céu como um atalho para a drogaria mais próxima. Felizmente, é bem fácil manipular os seres humanos para entrarem nessa. Hoje mesmo, topei com um trecho na obra de um escritor cristão em que ele recomenda a sua própria versão do cristianismo com o fundamento de que apenas uma fé assim pode sobreviver à morte de velhas culturas e ao nascimento de novas civilizações. Você vê a pequena brecha? Acredite nisso, não porque seja verdade, mas por alguma outra razão. Esse é o jogo. Devagarinho vai tirando os fundamentos principais, né, do bom, do belo, do verdadeiro, a busca do bom, do belo, do verdadeiro, substituindo por uma coisa que, por nome justiça social, que não é algo implantável, né, pelas mãos humanas, né? Não é o ser humano que pode implantar isso assim, de um mundo mais justo. Esse mundo mais justo ele tem que vir do céu para a terra. Não é uma coisa da terra para o céu. É do céu para a terra. Chegando do céu para a terra, as coisas podem ficar mais fáceis. Os seres humanos têm que buscar cada vez mais o espírito e cada vez menos os prazeres da carne. Né? Mas é muito forte a luta, eu compreendo. Né? Muito forte. Eu tenho um amigo que era marxista, retado, e não estava lá umas altos próceres do PT e ele estava falando assim um monte de coisa maravilhosa, né? E ele levantou e pediu, porque todos eram falando casados, né, entre aspas, e ele falou sobre a necessidade da fidelidade do casal, né, para um mundo próspero. Né? Estavam falando tanto de prosperidade no mundo, de que eles iam trazer a prosperidade e eram absolutamente infiéis às esposas. Né? Como é que... Né? Como é que vai acontecer? Não é nem fiel nem à sua própria esposa, como é que vai ser fiel a alguma coisa? Nunca. Né? E aqui eu trouxe um pouco do Organon, da medicina, né? Que é um dos livros mais importantes já escritos, no meu modo de ver, muito desconhecido, que é o livro de Samuel Hahnemann. Né? E Hahnemann aqui, o criador da homeopatia, ele fala brilhantemente, né, da força vital. Para concluir, ele diz: no estado de saúde, a força vital, né, que dinamicamente anima o corpo material, governa com poder ilimitado e conserva todas as partes do organismo em admirável e harmoniosa operação vital, tanto a respeito das sensações como das funções, que de modo que o espírito dotado de razão que reside em nós outros, né, em nós, pode empregar livremente estes instrumentos vivos e sãos para os mais altos fins da existência. É uma das frases mais brilhantes da literatura mundial. No parágrafo 10, né? O organismo material sem a força vital é incapaz de sentir, de obrar, de praticar, né? de agir, de conservar-se a si mesmo. Todas as sensações nascem, todas as funções vitais se realizam por meio desse ser imaterial, que o anima tanto no estado de saúde como da enfermidade. Né? Então, o espírito dotado de razão pode, com esses
instrumentos vivos e sãos, agir, trabalhar para alcançar os mais altos fins da nossa existência. Legal, né? Mas bom. 1780 e pouco. Organon della arte de curar. Eu acho que é só, né? Hoje foi forte, né? Foi bom. Estava pensando assim, será que a gente deve entrar no próximo livro, Na Guerra Cultural, do Peter, ou falar um pouquinho, ler Maquiavel Pedagogo aqui para o povo, para eles entenderem como é que a engenharia social está gerando essa coisa toda aqui. Uma possibilidade, né? Falar de umas 4 ou 5 técnicas de engenharia social sendo incrementadas e implantadas no planeta como um todo, né? A partir de um trabalho do Pavlov. Acho que talvez esse livro seja mais interessante. Depois, sim, a guerra cultural, para dar mais senso para as pessoas. Ou fazer em comum, tá? Vai usando guerra cultural e o Maquiavel Pedagogo em comum. Amém. Também. É isso. Grato aí a todos que nos acompanharam nesse episódio. Na próxima quinta, às 18 horas, tem mais um. Abraço a todos.